Gente, hoje eu quero meditar com vocês um livro que pouco é lido na igreja, né? Um livro no Antigo Testamento que muitos cristãos às vezes têm até dificuldade com ele, que é o livro de Levítico, a terceira parte do Pentateuco, o terceiro livro da nossa Bíblia. Então abra comigo lá a palavra de Deus no livro de Levítico, capítulo 11. Nós vamos continuar meditando na palavra de Deus e que a palavra de Deus possa nos ensinar nesse ano de 2024, como essa série que nós estamos estudando em janeiro, né? A olharmos para o alvo. Levítico, capítulo 11, eu quero ler com vocês os versículos 44 e 45 apenas. Vamos lá? Todos acharam? Facinho, né? Só pegar de Gênesis, terceiro livro, né? Não precisa ficar procurando, caçando de um lado para o outro da Bíblia, né? Foi bonzinho para vocês hoje, hein? Diz assim a palavra de Deus: Eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. E mais uma vez o texto diz: Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Até aqui, amém. Vamos orar? Ó Deus querido, mais uma vez estamos aqui, Senhor, na Tua presença, diante da Tua palavra. Ó Pai, diante da Tua palavra, todo pensamento humano, toda boca de homens se calam e cessam, porque a Tua voz é a voz final para as nossas vidas, Pai. Ó Pai, que nessa manhã, mais uma vez, o Senhor possa falar de uma forma clara através das Escrituras, e que o Senhor nos dê um coração iluminado pelo Teu Espírito, para aprender de Ti, para Te conhecer mais, para Te desejar mais. Nessa manhã é o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Domingo passado eu não estive aqui, né? O pastor Luiz, quem conduziu o culto, e eu estava na congregação no Lírio dos Vales, né? E de manhã, né, a escola bíblica dominical só acontece de manhã, não tem culto pela manhã lá. Logo que eu cheguei, assim, demorou um tempinho, entrou uma mãe com um filho. E eu achei, assim a coisa mais bonitinha, né? A coisa mais fofa, porque você olhava para a cara da mãe e olhava para a cara do filhinho dela, que devia ter uns 4, 5 anos, você olhava e você dizia assim, não tem como, né, não ser ela a mãe dessa criança e não ser esse menininho, filho dessa moça. Porque eram, sabe, um a cara do outro. Porque o filhinho era a imagem ali, cuspida, escarrada, né, como dizem por aí, da sua mãe. E é interessante porque a ciência, ela diz acerca disso, né? Ela fala que nós, filhos, nós temos 50%, né, do DNA dos nossos pais, da nossa mãe, do nosso pai. Ela diz que, por exemplo, o período de gestação é algo que é um processo tão milagroso que a criança na barriga da mulher, aquele feto ainda, né, sendo gerado ali em desenvolvimento, a princípio seria ali um corpo estranho para a mulher. Então haveria uma facilidade grande de haver um aborto. Mas aí o que o corpo humano faz? Para que a mãe não rejeite aquela criança espontaneamente, uma quantidade do seu próprio DNA ali, que está presente naquela criança, acaba sendo sacrificada. A ciência diz que
então 40% do DNA daquela criança passa a ser da mãe, porque ela sacrifica 10% para que haja harmonia no seu corpo, e 60% do DNA daquela criança passa a ser do seu pai. E aí, aquela criança ela vai sendo formada na barriga da sua mãe, e depois de alguns meses, alguns traços vão já surgindo, né, do seu rostinho. E a ciência também diz que há alguns traços muito característicos, né, como, por exemplo, o tipo, como a ponta do nosso nariz vai ser formada. Isso vem dos nossos pais, então não tem muito o que fazer, gente. Você tem pai, mãe que não tem um nariz muito bonito. As maçãs, né, do nosso rosto, o formato do nosso queixo, nós herdamos dos nossos pais, né? E isso é algo que ninguém tira, não tem como. E quando eu olho exatamente para essa situação, né, não só a característica física nós herdamos, mas se você perceber, se você reparar, você que é filho, você que é filha, você tem muita coisa da sua personalidade que você herdou dos seus pais, que você copia dos seus pais. Sejam, por exemplo, traços da personalidade, sejam, por exemplo, características, comportamentos, a forma, às vezes, como você enxerga a vida, como você administra as suas finanças, enfim. A gente é muito parecido com os nossos pais. A gente também é muito parecido não só nas coisas boas. Infelizmente, nós também puxamos muitos dos traços imperfeitos, pecaminosos que os nossos pais têm, porque eles não são perfeitos, assim como nós, não é mesmo? Há pessoas, por exemplo, que herdam características no seu DNA acerca de se ela terá uma maior facilidade ou não de se viciar em drogas, e isso é muito terrível, não é mesmo? Mas fato é que nós nos parecemos com os nossos pais, queira nós ou não é mesmo? E quando eu olho para esse texto, eu vejo o próprio Deus falando com o seu povo, não é para ser algo assim pesado, né? Agora vocês têm que ser santos, sabe? Vocês têm que ser o santarrão, né? Entre todas as nações. Não é muito nesse sentido. Mas quando Deus fala, olha, eu quero que vocês sejam separados, distintos, únicos. Porque eu sou assim. E porque eu sou o pai de vocês. Fui eu quem fiz vocês. E é interessante a didática de Deus para produzir a sua imagem e a sua semelhança no seu povo. Porque você começa a perceber que no Jardim do Éden tudo foi por água abaixo. Não é mesmo? Nosso relacionamento com o nosso pai. Nós pecamos. Nós decidimos ser o filho pródigo, o filho rebelde, que pega parte da herança e vai viver longe do pai, que não quer mais contato com o pai. Fomos nós que fizemos isso. Adão nos representava, mas fomos nós. Então esse pai começa a vir atrás, já no Éden, começa a fazer promessas de um dia restaurar, acolher, trazer de volta para si um povo, que esse povo será parecido com ele, onde o mundo, sejam as outras nações, os outros povos ou toda a criação, vai olhar para esse povo e vai dizer assim: eu sei, filho de quem eles são. Não tem como olhar para eles e dizer que eles não pertencem ao Deus único e verdadeiro, Criador do universo. Gente, esse é um privilégio. E Deus, na sua didática, Ele vai trabalhando. E o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, nos mostram como Deus vai fazendo isso. Deus vai atrás de um cidadão que era idólatra, Abraão, morava lá na terra de Ur, dos caldeus, e faz uma promessa àquele homem que tinha uma esposa que era estéril: vou te fazer pai de uma nação, de um povo muito grande.
mas a sua esposa não pode dar à luz, não pode ter o privilégio de curtir os 9 meses de uma gestação, cada etapa, cada fase. Porque o próprio Deus, o seu poder, a sua força, é quem ia mudar a situação da vida deles. Então, a partir de Abraão, a gente tem a formação ali da base do povo de Israel. Os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E Jacó, ele é pai de 12 filhos, que representam cada um desses filhos as 12 tribos de Judá, as 12 tribos de Israel. Ou seja, cada estado, né, da nação de Israel. Só que quando você olha para essa família no Antigo Testamento, você vê que essa família era uma família de 75 pessoas, que num determinado momento desceu para o Egito e lá ficou, escravo por mais de 430 anos. E você vê Deus formando um povo a partir de uma família toda quebrada. Os filhos de Jacó seguem o exemplo do seu pai, aquele que foi o enganador outrora. Aquele que tomou do seu irmão a bênção da primogenitura. E aí ele tem na sua família filhos, um se voltando contra o outro, inclusive tentando matar o mais novo, José. E aí Deus está formando um povo dessa gente, do meio, sabe, de uma família improvável, uma família toda quebrada, mas é deles que Deus tem se revelado na vida deles, através dessas vidas que a gente olha sem romantizar a Escritura, e a gente percebe o pecado no coração deles, assim como nós. E Deus conduz esse povo a não passar fome na terra para o Egito, e lá eles ficam como escravos, trabalhando de operários numa olaria, numa fábrica de tijolos. E aí você pensa, né, qual que é o propósito de Deus nisso? Qual que é a didática de Deus nisso? Em formar um povo para si. Gente, ninguém pensa nisso, mas naquela época era uma época de mais guerras do que ainda é hoje, talvez. E um povo escravo, um povo que ali com o seu trabalho sustentava uma nação, vocês acham que eles iam para a guerra? Vocês acham que eles tinham preparo militar? Então é nesse contexto, nesse cenário de dor e sofrimento, que Deus preserva o seu povo, que Deus multiplica o seu povo. E ao saírem do Egito, não eram mais 75 almas, mas milhares de pessoas. E Deus salva esse povo, os conduzindo para a terra da promessa. E depois de salvar esse povo, é que Deus começa então a mostrar a eles, a instruí-los, a forjá-los de como eles seriam o povo de Deus. É depois de salvar, é depois de redimir, que Deus dá leis para aquele povo. Deus dá uma terra para aquele povo. E quando nós olhamos para o livro de Levítico, nós vemos aqui uma série de leis. Nós temos leis de como o povo deveriam se conduzir no momento de adoração a Deus. Nós temos leis cerimoniais de como o povo deveria se conduzir na sua vida diária diante de Deus. Nós temos leis cívicas, leis que tratam sobre o que aconteceria caso um membro daquele povo roubasse o outro, matasse o outro, adulterasse com o outro. Nós temos leis que tratam acerca de como seria o relacionamento daquele povo com a terra, que dá a eles o seu sustento. Nessa mensagem de hoje, gente, nós sairemos daqui, e eu creio que Deus fará isso no meu e no seu coração, desejosos de nesse ano de 2024, nós nos parecermos mais com o nosso Pai, de nós nos dedicarmos
nós nos devotarmos mais a Ele, em todas as áreas da nossa vida. Porque o que o livro de Levítico nos ensina é que Deus se importa com cada área da nossa vida, na forma como nós nos relacionamos com o nosso Pai, na forma como nós nos relacionamos uns com os outros, na forma como nós crescemos em santidade em comunidade, juntos, na forma como nós nos relacionamos com as outras nações, com aqueles que não conhecem a Deus, na forma como nós nos relacionamos com a terra, com o trabalho. É claro que a gente, no Novo Testamento, na Nova Aliança, isso aqui, o contexto onde está esse texto que eu li, das leis alimentares, da dieta. Tem um plano de dieta para esse ano, meu irmão? Minha irmã? Sim? Já iniciou? 2024 já? Batendo metas numa dieta mais saudável? Hein? Pois é, Deus se preocupa com a nossa saúde. Esse é o princípio que nós tiramos aqui desse texto, não é mesmo? E esse texto que nós lemos, o capítulo 11, fala acerca da purificação, de como os filhos de Deus, as filhas de Deus, se manteriam puros diante dele. Eles deveriam evitar comer alguns tipos de alimentos, como, por exemplo, alguns animais terrestres que tinham o casco fendido e ruminavam, alguns animais aquáticos, outros voadores, alguns insetos, alguns insetos eles não poderiam comer, mas outros sim. Então eles não deveriam também tocar em cadáveres. Se você ler o capítulo 11, é acerca disso que se trata. Como nós devemos nos preparar para nos apresentarmos diante de Deus. Isso era uma coisa muito séria. Porque a presença de Deus é uma presença santa, onde não adentra nenhum tipo de impureza, nenhum tipo de contaminação. Se você pegar a partir do capítulo 11, onde ele vai falando acerca disso, e depois acerca daqueles que estivessem contaminados por lepra, e tantas outras regras, você vai ficando enfadado de ler o texto, porque ele vai dizendo assim, repetindo as coisas. Olha, se acontecer isso, se apresente ao sacerdote, o sacerdote vai dizer se tem essas características ou não. Se tiver, ainda assim, de um jeito, ainda no começo, ele vai vai te colocar em quarentena. Depois de alguns dias, você se apresenta de novo para o médico, né? O sacerdote era quem, além de pregar a palavra, também era ali uma espécie de médico, né? Fazia o diagnóstico. E aí, depois de todo esse tempo, aquela pessoa tinha que apresentar uma oferta para que ela fosse considerada pura novamente, ou seja, para que ela estivesse novamente apta para estar na presença de Deus. Quando eu leio isso, eu chego à conclusão da seguinte coisa: gente, como era difícil estar na presença de Deus, acessar a presença de Deus, como era difícil estar perante Deus, o Deus Santo, o Deus Criador do universo, o Deus que é distinto, que é único, o Deus que está separado de todo o resto da criação, do tempo. Não há tempo para Deus, como nós costumamos contar, não há um calendário para Deus, Ele é eterno. O nosso Deus, Ele é distinto, e assim como Ele é, Deus aqui, Ele nos fala que Ele está produzindo isso em cada um de nós que pertencemos ao seu povo. Então não tem como eu e você caminharmos nessa terra, mesmo nas nossas imperfeições, e as pessoas não enxergarem em nós, através da maneira como nós nos portamos, através das nossas palavras, através dos nossos pensamentos. Não tem como as pessoas olharem para nós e não enxergarem a imagem de Deus de alguma maneira.
Não tem como. É interessante porque esse texto, no Antigo Testamento, a gente tem essa dificuldade, né? O que serve, né, do Antigo para o Novo? E é óbvio, a gente tem vários textos no Novo Testamento onde o próprio Paulo, em Gálatas, vai dizer: olha, ninguém vai ser justificado por cumprir a lei. Ninguém vai estar, atingindo o padrão de Deus por seguir essa lei, por seguir tudo isso, por viver perfeitamente isso. Sabe por quê? Porque é impossível. Todas essas leis que revelam o caráter de Deus, a pessoa de Deus, a vontade de Deus para o seu povo, nós olhamos para nós mesmos e nós devemos reconhecer a nossa incapacidade de atingir esse padrão. E é por isso que há alguém que fez algo por nós, algo que nós jamais conseguiríamos fazer para satisfazer a Deus. Essa pessoa é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que cumpre a lei de Deus perfeitamente, cabalmente, no meu e no seu lugar. É através de Jesus Cristo que Deus olha para nós hoje, e Ele nos olha banhados no sangue do Cordeiro, e não há mais mancha alguma que nos impeça de adentrar a presença de Deus, de desfrutar da presença de Deus. Porque Jesus Cristo, além de ser o sacerdote final e perfeito que intercede por nós, Ele também é o sacrifício perfeito. Ele também é o povo de Deus ali representado nele, vivendo uma vida perfeita em nosso lugar. Então, se tem um motivo hoje de nós nos admirarmos, é com a pessoa de Jesus, é com a sua vida, com a sua obra e com as consequências daquilo que Ele fez, que nos tocam hoje, que nos alcançam hoje. Ele não só fez por nós e nos deixou agora caminharmos com as nossas próprias pernas. Assim como no Antigo Testamento, Israel estava vivendo um período de santificação, um período de separação. Eles tinham que aprender que o mundo criado não era conforme os egípcios haviam dito para eles nas suas histórias, que havia um Deus Sol que reinava durante o dia, e à noite vinha a deusa Lua, uma outra deusa que reinava durante a noite, e que a esses deuses e outros mais, deuses da fertilidade, da colheita, que eles deveriam servir, que eram esses deuses que controlavam o universo. Gênesis conta a história de que disse Deus, como Deus quis, pelo poder da sua palavra, as coisas foram criadas. Aquilo que no Egito eles adoravam como deuses, na criação de Deus, o sol é apenas um luminarzinho, a lua também é um outro luminar, um luzeiro, mas é a luz de Deus que ilumina toda a criação. Eles tinham que aprender essas coisas. Eles tinham que aprender a confiar que o mesmo Deus que, veio os trazendo, os formando como povo, através de pessoas falhas, através de pessoas que não podiam ter filhos, de pessoas que eram enganadoras. Esse mesmo Deus poderoso também era capaz de transformar a vida deles hoje. Esse mesmo Deus também é poderoso o suficiente para mudar a nossa história, para nos dar um novo coração que ama Ele. Esse povo precisava ser ensinado agora a ser uma nação política. Nós não somos uma nação política como igreja. Nós não temos um território.
O Brasil não é o Israel de Deus, nem os Estados Unidos, como muitos deles creem, como o novo Israel de Deus. Não existe uma nação geográfica, política, que pertença a Deus agora e que deva viver debaixo dessas leis cívicas, cerimoniais. Não. Todo aquele que crê em Jesus é um israelita, pela fé. Todo aquele que crê em Jesus Cristo é filho de Deus. Mas aquele povo precisava aprender como viver como nação. É por isso que Deus foi dando leis. Olha, vocês vão se comportar assim em relação à terra, assim em relação às leis civis, vai ser assim que vai funcionar. E aí, Israel ia servir como um luzeiro para o mundo. Todas as outras nações iriam olhar para como Israel vivia, para as leis que eles receberam de Deus, e dizer assim: como é bom ser governado por um Deus como esse. Essas leis com relação à dieta alimentar, não há na história registro de algo semelhante, de como esse povo deveria se guardar. E é interessante que há muitas histórias acerca disso. O povo deveria não comer esse tipo de alimento, porque naquela época comer porco era algo que não era algo higiênico, por causa do modo de vida daquele animal, da criação daquele animal. Não, comer tais alimentos também era por causa disso. Não há nada comprovado. Mas o que há comprovado é que esse povo recebeu uma instrução, um modo de vida que não era semelhante a nenhum modo de vida dos outros habitantes da terra. E aí, meu irmão, minha irmã, quando eu olho para nós, como igreja, como indivíduos que pertencemos ao povo de Deus, eu me pergunto: será que a minha vida hoje, ela reflete a imagem de Deus para a nossa sociedade? Será que a nossa comunidade, o nosso ajuntamento como povo de Deus, como igreja do Deus vivo, será que ela tem refletido a imagem do nosso Pai para esse mundo lá fora, a santidade do nosso Deus para esse mundo lá fora? Eu posso te dizer que não, em muitos casos não. Há pesquisas que comparam o número de divórcios dentro da igreja hoje como sendo equivalente ao número de divórcios lá fora. Há relatos de irmãos que, enfim, cometem perjúrio, calúnia, que processam, que vão na justiça contra outros irmãos sem antes resolverem a causa internamente dentro da igreja. Há relatos de irmãos que discutem por causa de ego e vaidade e não perdoam um ao outro. Como que nós podemos nos parecer com Deus se nós não cuidamos das viúvas, dos órfãos, dos pobres? Nós só olhamos para nós, para o nosso umbigo. É triste dizer. E eu falo isso num registro, não da nossa igreja, mas da igreja em geral. É triste ver aqueles que deveriam estar pregando, ensinando a palavra de Deus, sendo de alguma forma referência, como líderes, pastores da igreja. Hoje a figura mais em descrédito na sociedade é a figura do pastor. Eu ainda tenho resistido, irmão. Você sabe porque eu estou no começo do ministério, eu ainda estou animado. Quando me perguntar o que você faz, eu falo: eu sou pastor presbiteriano. Mas eu conheço colegas que eu sou autônomo. Faço outra coisa. Porque dá vergonha falar que são pastores. Tamanho é o descrédito. Nós devemos olhar para esse texto, olhar para nós individualmente, para nós como povo de Deus,
e nos arrependermos. Nós devemos olhar para nós e agora olharmos para Cristo novamente, porque é Ele quem prometeu que iria santificar a nossa vida. É o Espírito dele em nós que produz agora um novo fruto. O fruto do Espírito. É o Espírito de Deus, a ação do Espírito de Deus em nós, que nos torna parecidos com o Pai. Romanos capítulo 8, no finalzinho lá, Paulo vai dizer que Deus nos separou de antemão. Ou seja, Deus nos separou antes do seu pai pensar em te ter, da sua mãe pensar em te gestar. Deus te separou lá na eternidade para um propósito específico, mais importante da minha e da sua vida. Romanos capítulo 8, se eu não me engano, versículo 29. Abra comigo aí, deixa eu ver se eu acerto. Está ali, Romanos 8, 28 ou 29. 29, portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem o quê? Conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus nos separou para sermos santos. Deus nos separou e é Ele quem está produzindo santidade em nós. Deus nos amou antes de criar o mundo, para que eu e você nos parecêssemos mais com Jesus Cristo, que é através de quem nós temos a imagem do Deus triuno revelada, conhecida. Nós precisamos, gente, rever nesse ano os nossos alvos, as nossas metas. Não tem problema eu e você estabelecermos objetivos, né, profissionais, está tudo certo, planeje, faça planos. Mas é impossível pensar que um filho de Deus não tem estabelecido como objetivo, como meta na sua vida, não só nesse ano, mas de todos os dias, de se parecer mais com o Criador. É inconcebível que um filho de Deus, uma filha de Deus, não ore, não chore a Deus: Pai, que miserável eu sou, porque hoje eu agi desta e desta forma, porque hoje eu fiz isso, e isso não é algo de alguém que pertence a Ti, de alguém que é filho e filha do Senhor. Gente, que eu e você nesse ano, a gente possa, como igreja, resplandecer a esse mundo a imagem de Deus. Não só com discursos, palavras, mas com as nossas vidas. Que eu e você, nós possamos aprender com esse povo aqui do Antigo Testamento, com os nossos irmãos lá de trás, que é impossível viver uma vida de santidade se não for vivermos juntos. A palavra de Deus aqui é dirigida ao povo. Ele santifica um povo. E dentro desse povo há indivíduos. Não há como nós crescermos em santidade, na santidade de Deus, se não formos juntos. Se não for um exortando, encorajando o outro, se não for um aconselhando o outro, se não for um, chorando com o outro, discipulando o outro, não há como. Deus nos chama para nos parecermos com Ele, porque eu sou santo, vocês também serão santos. Que bênção é nós nos parecermos com os nossos pais, não é mesmo? Que bênção é alguém olhar para mim e para você e falar assim: não tem como esse não ser filho do seu pai, da sua mãe. Que bênção é as pessoas olharem para nós e enxergarem a nossa paternidade em Deus,
através de Cristo Jesus. Então, perceba, para que você não saia daqui nessa manhã somente com o fardo nas suas costas, de se parecer com Deus. Lembre-se que isso só será possível se as nossas vidas já tiverem sido alcançadas por Cristo. Se você tiver sido lavado no sangue de Jesus. Então a primeira coisa, antes de você sair por aí, estabelecendo leis, princípios, metas, objetivos para esse fim, lembre-se, tudo o que é suficiente, tudo o que é necessário para te tornar mais parecido com Deus, Jesus já fez por nós. Jesus já realizou. A sua obra é completa. A sua obra é suficiente. A sua obra é perfeita. Quando você cuidar do seu corpo, cuide como templo do Espírito Santo. Quando você cuidar da sua saúde, cuide, porque é a habitação de Deus. Eu e você somos casa de Deus. Quando você se ver muito vaidoso, muito vaidosa, pense se isso glorifica a Deus. Porque Paulo disse, 1 Coríntios, capítulo 10, quer vocês comam, quer vocês bebam, tudo o que fizerem, façam para a glória de Deus. As coisas mais simples, tudo é para a glória de Deus. Na forma como eu me cuido, como eu me visto, reflete a beleza de Deus. Na forma como eu me relaciono com as pessoas, reflete a bondade, a gentileza, o amor de Deus. Na forma como eu crio os meus filhos, como eu lido com a minha esposa, com o meu esposo. Na forma como eu me relaciono no trabalho, reflete o cuidado de Deus. O Levítico fala de leis para o patrão e para o empregado, para o servo e para o Senhor. Assim como o Novo Testamento também. Deus se importa com cada área da nossa vida. Que nesse ano de 2024, eu e vocês possamos viver de uma forma mais separada para Deus. Que eu e vocês, meus irmãos, como igreja, possamos viver de uma forma que reflita quem é o nosso Pai. E que Deus nos ajude, porque a gente vai falhar, porque estamos falhando, mas o Senhor completará a boa obra que Ele iniciou em nós. E que Ele nos ajude a desejarmos isso. Que o Espírito dEle produza santidade em nós. Que o Espírito dEle nos lembre aquilo que devemos fazer, por onde devemos ir. Que o nome de Deus seja glorificado. Que o nosso desejo seja ver o nome dEle sendo santificado, como na oração do Pai Nosso, feita por Jesus em nossas vidas. Amém? Vamos orar? Seja um momento que não só eu oro, mas que, refletindo no que estudamos aqui hoje, você também possa se colocar diante de Deus. Que nessa manhã você possa fazer uma investigação no seu coração. Que você possa dar uma olhada em como tem sido o seu trato nos relacionamentos, na horizontal com as pessoas, como tem sido o seu relacionamento, a sua vida com Deus. A palavra de Deus, ela nos santifica. A palavra de Deus, ela nos renova, nos desperta. Nós precisamos dela para esse ano de 2024 também, em todo o tempo. Ó Deus querido, aqui estamos nós diante do Senhor, Pai. Diante de um Deus que é 3 vezes santo, que é santíssimo, que não há palavras, pensamentos, ó Pai, não há nada produzido nesse mundo que possa descrever o quão único é o Senhor. Ó Deus querido, que nessa manhã nós possamos daqui
sairmos desejosos de fazer com que a nossa vida demonstre a Tua santidade, demonstre, ó Pai, o quão único é o Senhor. Ó Pai, que o Senhor nos ajude, por graça, por misericórdia, através do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo nos incomode, para que nós tenhamos uma vida mais fervorosa de oração nesse ano, para que a gente tenha uma vida mais dedicada à leitura, ao estudo da Tua Palavra, Senhor. Ó Pai, que nós possamos estar mais em comunhão uns com os outros, pois é assim que o Senhor escolheu para nos santificar, para nos preparar, para nos podar, para nos transformar. Ó Pai, porque é um privilégio, ó Pai, as pessoas olharem para nós e identificarem a nossa paternidade em Ti. Ó Deus querido, muito obrigado, porque o Senhor veio até nós, nos acolheu em Cristo Jesus e nos fez parte da Tua família. Como filhos adotivos, nós agora pertencemos à família de Deus, somos herdeiros com Cristo Jesus, de uma glória eterna. Muito obrigado, Pai, que o Senhor me ajude, que o Senhor ajude a cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs aqui, em o nome de Jesus, amém.